Para Direito Cast, o para direito para todos. Caros ouvintes, saudações. Agradecemos a todos e todas por estarem aqui conosco nesta live do Para Direito. O Para Direito é para todos. Estamos disponíveis em 3 modalidades gratuitas: na plataforma de podcast Para Direitocast, em tempo real nesta live, e também na rádio RCI de Foz do Iguaçu, 13h20 AM, todos os sábados, às 11 horas da manhã. Não percam a oportunidade de nos acompanhar em qualquer uma dessas plataformas ou nas redes sociais. Eu sou Thelma Virgínia, voluntária da Juriscons, e junto comigo temos os professores e pesquisadores Fabrício Mussi e Márcia Ram. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, nós da Juriscons somos uma equipe de voluntários multidisciplinar com base no vínculo consciencial. Os voluntários dedicam-se à sustentação da tarefa interassistencial do esclarecimento por meio da docência paradireitológica e atividades científico-educacionais em prol da divulgação da paradireitologia. O paradireito é definido como a ciência aplicada aos estudos do conjunto de normas e princípios das manifestações conscienciais conforme o fluxo cosmoético do cosmos. Já o paradever é a condição da consciência dos próprios compromissos, normas e princípios firmados com o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal. Valorizamos as autoexperimentações e o pensamento crítico. Falamos dos temas sem misticismo, sem religiosidade. Por isso, não acreditem em nada, nem mesmo no que foi dito aqui na live, na rádio e no nosso podcast. Tenha suas próprias experiências. Hoje, dando início ao que apresentaremos, temos o curso Avaliação Vidas para Direito e para Dever na Autoharmonização. E aí, a partir de agora, eu começo a convidar os nossos professores para falarem sobre o tema de hoje. Então, o que é o curso Avaliação Vidas? Convido vocês, professores, a falarem, cada um, à sua vez, sobre isso. Começar, Fabrício, ou começo eu? Vamos lá, Márcia, você. Então, pessoal, esse é um curso muito bacana que a gente está revisando, né? É um curso que já vem rodando pela Juriscons, mas agora está com uma nova roupagem. Ele é um curso que traz uma abordagem dos conflitos com um olhar do para-direito. E a proposta é que a gente busque uma auto-tares, um autoesclarecimento a respeito daquilo que nos deixa chateados, que nos deixa fora, assim, com dificuldade de resolução dos nossos conflitos, né? Então, o curso ele traz essa proposta de auto-harmonização a partir da auto-tares. E esse curso ele tem base em técnicas que foram desenvolvidas na Juriscons, principalmente pela professora Márcia, mas também a atuação da equipe do SAP, que é o Serviço Assistencial Paradireitológico. Então, essa técnica da avaliação ela tem sido aplicada dentro do SAP no sentido de auxiliar as pessoas a encontrar soluções para alguns dilemas. Ninguém aqui pretende dizer para qualquer outra pessoa o que essa pessoa tem ou precisa fazer, mas simplesmente nós estamos aqui olhando e escutando esses dilemas, essas dificuldades e propondo uma abordagem baseada no para-direito. Interessante.
Perdão, Fabrício, continua. Interessante. Eu ia Diga. Não. vou complementar a fala de vocês. Então, com base no que vocês estão trazendo, como surgiu a ideia desse curso? Então, acho que eu posso falar um pouco mais sobre isso, né? Porque Pode tudo falar. tudo começou em 2008, quando eu entrei numa crise profissional, uma crise ligada ao direito. Eu sou profissional da área do direito. E eu comecei a pensar, nossa, como que eu posso advogar de uma forma melhor, de uma forma cosmoética, de uma forma que me deixe tranquila em relação à cosmoética? E aí comecei a pensar nisso e a escrever sobre isso, eu escrevi alguns verbetes. A advocacia interassistencial foi um que traz essa técnica, mas o principal é o verbete da técnica da amparabilidade parajurídica, que traz a proposta assim, da gente buscar um amparo para as questões as práticas jurídicas, um amparo multidimensional, não apenas um amparo, vamos dizer assim, jurídico, direitológico, mas algo além disso, lastreado nos princípios da conscienciologia. E aí, a partir disso, a gente criou um curso aqui na Juriscons chamado Advocacia Interassistencial. Depois o curso para Direito e Evolução do Direito. Tivemos 7 edições, foram 4 professores atuando. E agora estamos nessa 8ª edição do curso, com um novo nome, com a remodelação do curso, com ele mais focado nas práticas do SAP, que é o Serviço Assistencial para Direitológico, que é um serviço da Juriscons para quem. Só que ele é pontual, ele é direcionado para interassistência individualmente, né? E esse curso ele traz um olhar já grupal. Aí a ideia da técnica, a ideia desse atendimento, desse serviço, e essa técnica que a gente pretende passar nesse curso, que é a técnica do atendimento no SAP, ela parte porque todos nós, em algum momento, temos problemas, temos dilemas, temos dúvidas e trazemos para nós aquela pergunta: e agora? O que eu faço? Como eu faço? E propostas de referenciais de solução, nós temos várias. Mas o importante aqui é qual seria a minha proposta, o que eu quero fazer. E esse curso ajuda a pessoa a dissecar a sua vontade, a sua intenção, e procurar uma solução, discernir uma solução para encontrar a sua saída do ponto de vista evolutivo, situar o seu problema dentro do curso grupo kármico, começar a olhar para essa situação e apontar uma solução que nem sempre vai coincidir, ou muitas vezes não coincide, com uma solução jurídica que a sociedade pode oferecer para as pessoas. Então, trazer a reflexão para o próprio usuário, o próprio aluno, encontrar a sua solução e fazer a sua autoprescrição, criar a sua norma para aquele contexto, para aquele conflito, para aquele dilema, visando se conduzir de uma maneira mais assertiva, mais favorável à sua própria evolução, se libertando de interprisões, saindo de situações de vitimização, enfim, prescrever a própria conduta. Eu tinha mais uma pergunta nesse primeiro bloco, que seria qual o objetivo do curso? Penso que vocês dois, Fabrício e Márcia, já falaram muito sobre o objetivo, mas vocês colocariam ainda, complementariam ainda o que o curso pretende enquanto objetivo? Além de apresentar a técnica Vidas, que é uma técnica que visa identificar vontade, intenção, discernimento, auto-organização e superação, esse curso traz como objetivo pontuar para as pessoas algumas diferenças entre direito e para-direito. Porque há uma ideia, há muitos profissionais do direito dentro da Juriscons.
E é uma ideia de que a juriscons e o para-direito é para profissionais do direito, advogados, juízes, operadores do direito, etc. Mas, na verdade, o para-direito está em todos os lugares ao nosso redor, com todas as nossas relações, nossas consciências na vida. Então, fazer essa pontuação, ajudar a explicar melhor o que é o para-direito, com esse contraste com o direito, para que as pessoas possam dizer, não, aqui nós estamos tratando de evolução da consciência, normas que estudam e procuram explicar a evolução da consciência nas interrelações, a questão de como nós estamos situados nas relações entre um e outros, as fases, as relações entre várias consciências, nós chamamos isso de curso grupocármico, então nós podemos estar num estágio que nós estamos amarrados uns com os outros, chamamos isso de interprisão, ou sofrendo efeitos dessa interprisão, que é um outro degrau, que nós vamos chamar de vitimização, explorar esses conceitos, trazendo como para-direito e como a gente pode melhorar nessa situação. Acho que essa aí é outra pegada que o curso procura colocar para nós e para todos vocês. Eu acrescentaria, além disso, também a questão da dissecção do problema, do desafio, do conflito que está em pauta, e a partir disso, abrindo esse conflito, a gente entendendo melhor, né, os fatos e parafatos envolvidos naquele caso, promover a autoconscientização multidimensional a respeito de todas as consciências que possam estar intervindo nesse contexto, a partir da própria questão da amparabilidade, da visão da assedialidade, do próprio trabalho bioenergético que a gente pode promover para entender na gente os efeitos daquele conflito, no nosso holossoma, e além disso também os efeitos nos outros. E aí a gente poder aprender a se defender, a rever, a ressignificar os pontos conflitivos. E aí isso traz vários efeitos, né? Espera-se que a pessoa consiga lidar de uma forma mais, vamos dizer assim, conscienciológica, cosmoética, com esses dilemas do dia a dia. Pelo simples fato de que daqui a pouco ela vai estar entendendo que aquele conflito, as bases, que não só essa base intrafísica, essa base dessa dimensão em que nós estamos nos manifestando preponderantemente com o nosso soma, mas com outros níveis de interferência também. Então, é bem interessante. Temos duas perguntas já no nosso chat. Então, a primeira delas é: o que é SAP? Como o professor Fabrício, na fala dele, em um dos momentos, citou o SAP, então temos essa pergunta. Poderia, professores, falar sobre o SAP? Então, me perdoe, a gente já está acostumado a falar no SAP, mas o SAP é um serviço de assistência paradireitológica. Ele é um serviço pontual dentro da juriscons, a pessoa que tem necessidade de um atendimento, ela vai fazer esta solicitação dentro do site da juriscons, nós vamos marcar um atendimento, esse atendimento hoje é basicamente online, mas nada impede que seja presencial em Foz do Iguaçu, onde a pessoa trará o seu conflito, o seu dilema, e professores, facilitadores da juriscons vão conversar com essa pessoa e ajudar uma reflexão sobre esse dilema, sobre esse problema, tendo uma abordagem paradireitológica. Veja, ninguém dará resposta para ninguém. Nós faremos perguntas e ajudaremos a pessoa que está procurando o serviço a refletir e ela mesma encontrar suas próprias conclusões ou traçar suas próprias prescrições. Obrigada, Fabrício. Temos mais duas perguntas do Domingos Marini, e a primeira seria: como se dará esse curso e seus efeitos no cotidiano?
Posso responder, né? Ele é um curso que a gente busca promover uma grande reflexão. A ideia do curso, assim, que a pessoa com as oficinas e práticas, ela possa refletir e dissecar esses conflitos. E aí ela vai passar por cada uma das etapas do acrônimo VIDAS, que é vontade, V de vontade, I de intencionalidade, D de discernimento, A de auto-organização e S de superação. E cada uma dessas etapas, a ideia é que ela seja vivencial, experimental, para que a pessoa possa, então, a partir daquele conflito evocado, ser protagonista de uma solução que ela entenda mais correta, mais íntegra para a sua vida. E os efeitos depende muito do quanto que a pessoa implanta, né? Daquilo que ela chega à conclusão. Mas pelas minhas práticas, o que eu noto assim é que no meu caso pessoal traz mais tranquilidade na hora de tomar decisões. Essa técnica, no momento em que eu começo a vivenciá-la, eu fico com mais certeza do melhor a ser feito, além de promover um autodesassédio, porque é pela própria o autoesclarecimento, é como se fosse assim uma mediação onde a pessoa, os professores, eles vão facilitar o autoentendimento, mas eles não vão dizer, como o professor Fabrício falou antes, a gente não vai dizer para cada um que deve fazer, o que, né? Não, isso é a própria conclusão que a pessoa chega. Então, o curso é prático, bem reflexivo, e os alunos que fazem, eles tem os alunos que voltam a cada edição do curso porque eles gostam de ver a própria evolução do conflito, né? E isso aí é assim, como evolui o conflito, como está minha saúde física, como está a minha saúde mental, como eu estou diante desse conflito, porque essa autoconscientização holossomática e multidimensional uma das questões mais sérias, assim, para a gente aprender a ter uma psicosfera mais rígida, mais reconciliável dentro dessas situações. Isso é um aprendizado, não é mágica, mas a gente vai aprendendo. Então, a gente espera que, com o tempo, a gente desenvolva uma postura de paradireitólogo, de consiga ficar mais reconciliável com os outros, consigo mesmo. Essa é a proposta. Muito boa a sua resposta, professora Márcia. Temos mais uma pergunta, mas eu vou aproveitar um pouco, deixar a pergunta um pouco para depois e vou colocar aqui a nossa pensata sobre a vontade para ler para nossos ouvintes. Então, a consciência é a vontade. É a vontade que orienta a consciência e, em segundo lugar, vem a autodeterminação. A vontade pode ser sadia ou patológica, dependendo da intencionalidade. A vontade e a intenção, em certos casos, são irmãs gêmeas. Essas pensatas, elas estão no Lexo de Ortopensatas e são de autoria do professor Valdo Vieira. Também queria aproveitar para convidar nossos ouvintes para o curso Avaliação Vidas, que acontecerá no final de semana seguinte, dias 22 e 23 de março, como aparece para vocês aqui no nosso canal, dia 22 e 23 de março, sábado e domingo, das 9 às 12, das 15 às 18, e no domingo das 9 às 12 também. Então, para quem estiver interessado, gostaríamos de contar com todos vocês no nosso curso. Ele está disponível no História da Conscienciologia, na loja da Juriscons. Pode ser contactado conosco através do WhatsApp 45 999 11 6263 e através do e-mail
juriscons@juriscons.org, além do nosso site. Vamos, então, retornando agora, e temos ainda mais uma pergunta do Domingos, que tem uma relação muito próxima com a anterior. Vamos tentar responder ela mais rapidamente para poder a gente entrar no segundo bloco do curso. E a pergunta é: como podemos aplicar esse curso em nossa TENEPS diária? Muito bem, Domingos. Eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, vamos lá. Para quem não sabe, a TENEPS é uma técnica energética pessoal, uma técnica assistencial em que a pessoa ela exterioriza energias indistintamente com orientação de amparo com finalidade interassistencial para ajudar outras consciências, tanto as que já dessomaram como as que ainda estão vivas nessa dimensão intrafísica. É uma técnica que envolve várias preparações no seu dia a dia para a sua aplicação, a sua execução. E uma delas é a consciência estar harmonizada consigo mesmo, que eu não posso passar o dia com um turbilhão de energia e pensamentos negativos na cabeça e chegar lá no meu momento de TENEPS e querer exteriorizar o melhor de mim, porque que melhor será esse? Eu vejo ponto de aplicação dessa técnica, e ainda complementando o que a Márcia disse antes, eu acho que essa técnica, quando a gente começa a aplicar, ela nos faz parar para pensar. Ao nos fazer parar para pensar, a gente começa a se tornar menos reativo. E ao se tornar menos reativo, a gente tem condições de tomar decisões melhores no sentido de harmonizar nós mesmos e ao nosso entorno mediante as nossas interrelações. Eu imagino que a aplicação nessa é na preparação para a técnica, para a nossa preparação diária para melhorar a nossa intraconsciencialidade cotidiana para a execução dessa técnica, para que nós possamos estar bem conosco e poder, assim, exteriorizar o que nós temos de melhor. Temos mais uma pergunta, mas vamos iniciar. Vai ser bem dinâmica essa live. Então, mas vamos iniciar o nosso segundo bloco com um questionamento que eu trago aos professores Fabrício e Márcia, que seria o seguinte: o que é o direito e para que o direito existe? E logo em seguida, e o para-direito? Então, o que é o direito, para que ele existe, e o que é o para-direito? Fiquem à vontade, por gentileza. São perguntas bem complexas, né? Mas, assim, eu acho que o direito, ele vem para harmonizar, para trazer a felicidade. Isso já é uma fala antiga, né? Acho que de Ulpiano, se eu não me engano, ou de Aristóteles. Então, se o direito ele vem para trazer a felicidade, significa assim que a gente não cria essas leis, essas normas, essas formas de inter-relação para fazer o mal para a gente. Isso, a ideia é harmonizar os grupos, é ajudar na interação grupal, é ajudar com que as pessoas elas fiquem melhor, elas possam viver mais harmonicamente. Então, o direito já tem essa intenção de harmonia da sociedade, criando, vamos dizer assim, espaços de normatização que vão ao encontro daquela cultura, daquelas necessidades de cada grupo. No caso do para-direito, na minha opinião, isso amplia de uma forma bem abrangente, porque se passa a olhar no para-direito tudo aquilo que já se criou de melhor em termos de sistema normativo, em termos de pensenidade, em termos de cosmoética, e se busca, então, trazer o mais justo, o correto, o prioritário,
que deixa a gente mais alinhado a uma proposta evolutiva. Então, o direito, ele vem, sob o ponto de vista intrafísico, norteando as nossas ações desde o momento em que a gente nasce. A gente faz uma certidão de nascimento, isso está escrito numa lei. Na hora que a gente morre é a mesma coisa, a gente tem que fazer uma certidão de óbito, isso também é regrado. Então, os atos da vida civil, eles passam a ser regrados. E o paradireito, ele não é escrito, porque não é extrafísico, né? Vai escrever o quê e para quê? Então, ele vai juntar essas pensamizações, esse conjunto das melhores manifestações para regrar aquela conduta que é a melhor. Eu vejo muito assim. Não sei se o Fabrício tem uma opinião mais, vamos O dizer, direito, eu vejo ele assim, muito, ele é uma técnica de convivência. Nós, enquanto espécie, vamos pegar o nosso gênero Homo, estamos aí há 150 mil anos vivendo em pequenos bandos e, de repente, em algum momento, nós começamos a aumentar nossos pequenos bandos para bandos cada vez maiores, até o ponto que nós vamos chegar num único bando global. Que nós já somos, ainda não percebemos isso, mas já somos. Então, nós criamos normas que funcionaram para organizar nossos grupos e a nossa convivência. E, principalmente, regular as nossas expectativas. Uns sobre os outros, sobre a conduta que eu espero do outro. E, à medida que nós fomos evoluindo, nós fomos criando nessas expectativas, deixando elas mais claras, escritas, criando mecanismos de exigir que os outros cumpram essas expectativas de conduta, e a nossa sociedade foi se tornando mais complexa e nós fomos criando algumas normas visando transformar ou conservar a sociedade. Isso funciona. Poxa, você vai no supermercado, compra 1 litro de leite, passa no caixa e paga, e vai embora para casa, você fez um contrato de compra e venda. Todo mundo faz isso. Ninguém se preocupa para pensar, eu estou aqui fazendo um contrato de compra e venda, eu estou pagando a passagem do ônibus, eu estou colocando a moeda no parquímetro, hoje não é mais moeda no parquímetro, é o aplicativo, etc. O direito está aí, em todo o nosso meio, regulando a nossa vida. A gente só se lembra dele quando algumas coisas não dão certo, que é a minoria das situações. Mas o direito tem essa pegada. É uma heterorregulação. É um conjunto de normas que se coloca e se impõe. E quando eu olho para o direito, eu muito olho assim, uma questão de essa dicotomia, direito e dever. Eu tenho meu direito, então ele tem o dever de satisfazer meu direito e vice-versa. Aí nós vamos para o paradireito, que é o conjunto de normas e princípios das manifestações conscienciais que estuda a evolução, as manifestações conscienciais das consciências mais evoluídas, que procuram ver como a gente opera nesse fluxo do cosmos, como opera essas leis da evolução. Evolução da consciência, como nós vamos nos tornar consciências mais evoluídas. E aí nós estamos todos sujeitos a uma lei de causa e efeito, que é como a gente pega onde está escrita, não sabemos ainda, pelo menos eu não cheguei lá, mas que eu vejo os efeitos dela operando, e aí a partir dos efeitos eu procuro inferir as causas. E no paradireito não tem essa coisa de eu exigir a conduta do outro. Paradireito é eu comigo, é eu com a minha conduta, e eu com os meus deveres, no sentido que eu possa me alinhar a esse fluxo evolutivo e evoluir mais rápido. Se eu não fizer isso, eu vou acabar no reboque da evolução do determinismo. Mas eu posso olhar para isso e posso entender. Então, no paradireito, eu já vou falar de outra coisa. Eu vou falar de paradeveres, que são os meus compromissos
evolutivos. Eu, comigo, minha autoprescrição, já não é mais alguém dizendo: Fabrício, você tem que fazer isso. Fabrício, você tem que evoluir. Não, não tem que evoluir, evoluo se eu quiser. Claro que se eu ficar estagnado, eu vou sofrer as consequências de ficar estagnado, mas eu evoluo se eu quiser. Então tem essa situação. Então, a maneira com a qual nós nos comportamos vai olhar. Então, no direito, quando eu venho reivindicar meus direitos, eu estou olhando numa postura, às vezes, preponderantemente, e não exclusivamente, uma egocêntrica, egoística, um egocentrismo. Quando eu penso em para-direito e penso em para-deveres, eu estou pensando numa situação mais ampla. E aí a gente começa a estudar as implicações das relações, como é que nós nos situamos nas nossas relações com as outras consciências. Então essa é a pegada, essa é a proposta diferente do para-direito em relação ao direito. Aproveitando a sua fala, Fabrício, você tocou já no para-dever e você falou também da lei da causa e efeito. Então, aí, poderíamos ampliar, Márcia e Fabrício, essa relação do para-direito e do para-dever com a autoharmonização. Olha, eu posso fazer aqui algum tipo de complemento, porque se a gente olhar a nossa vida, tem algumas posturas no nosso dia a dia que nos deixam mais harmonizados e que tem relação total com a questão do para-dever. Por exemplo, terminar uma coisa se eu começar, investir no completismo diário. Isso é uma coisa que me deixa tranquila, que me harmoniza. Então, pode ser considerado um para-dever simples do dia a dia. É aquela coisa básica. Comecei. Outra coisa interessante que harmoniza: promover acoplamentos energéticos empáticos quando eu estiver em contato com outras pessoas. É uma coisa que me deixa tranquila. Entendi, mexi com a energia, desacoplei depois, fiz minhas assim, né? Então são coisas assim que vão harmonizando a gente se a gente souber lidar com essas coisas, né? Mais um ponto que eu acho que poderia ser importante, assim, reconhecer e construir amizades. Porque a gente sofre muito por questões de afeto e desafeto. Quando a gente começa a reconhecer uma amizade, ou uma pessoa com a qual a gente convive muito, e aí começa a desenvolver aquilo num campo mais profundo, voltado para o entendimento, para a reconciliação, é possível até desenvolver uma amizade raríssima ali. Então, conhecer e desenvolver a amizade passa por isso também. Existe um verbete que eu posso indicar, que é o verbete para direitólogo. Nesse verbete tem 80 posturas simples do dia a dia que a gente pode aplicar e a gente aplicando, assim, e claro, poderia ter muito mais ideias, né? Mas 80 básicas para a gente entender um pouco do que seria um para-dever. O que seria um para-dever, vamos dizer assim, harmonizador. Um outro aqui, ó, atuar com correção, lisura e honestidade na busca do melhor para todos. Que é algo mais tranquilizador que isso. Você ser liso, íntegro, ter a correção nos seus atos. Então, são coisas assim que aparentemente simples, né? Mas que indicam, na minha opinião, essa questão que a Thelma perguntou. Traz uma indicação disso. Eu vou trazer uma outra pergunta e deixar espaço para vocês, para o Fabrício falar sobre essa e também falar sobre essa próxima. Vocês poderiam ampliar a compreensão sobre o paradoxo de que a maior liberdade pessoal é a submissão ao para-direito? Temos mais duas perguntas interessantes. Depois que falarem sobre isso, aí nós voltamos às perguntas.
Veja, de um modo geral, nós todos sofremos os efeitos da lei de causa e efeito. Então, entender como essa lei funciona nos ajuda a nos libertar, de certo modo, nos libertar, entre aspas, mas a não sofrer os efeitos do determinismo. Na medida em que nós podemos começar a pensar em pautar as nossas condutas de um modo em que nós possamos ser causa de algum efeito desejado. E aí nós não ficamos mais ao reboque da evolução, ao reboque das coisas que acontecem. Então, ao adotar uma postura paradireitológica ou se submeter e tentar manter uma pensenização conforme o paradireito, mais alinhada a esse fluxo evolutivo do cosmos, eu começo a ficar de algum modo mais livre. É uma maneira assim de olhar. Não é que eu vou me submeter, mas ao começar a entender como esses mecanismos funcionam e ao me pautar conforme esses mecanismos, eu sofro menos os efeitos desse mecanismo. E isso me deixa, de algum modo, mais livre para planejar minha rota. Mais livre e mais responsável também. Fecha parênteses, mas que é muito importante. Eu não sei se fica claro assim, se está muito... Eu vou trazer, então, e aí a gente pode complementar. Eu achei que ficou bem claro o que você falou, Fabrício, mas eu estou conversando com vocês o tempo todo, então termina que para mim é mais fácil um pouco. Eu pedi para os nossos ouvintes, se não ficou claro, põe no chat que a gente tenta... Mas, olha, nós temos aqui, eu não entendi como uma pergunta, é mais como uma colocação. Como sair do labirinto criado na atualidade? Aí tem escrito, é Cláudio, mas me parece que é claro, importante no SAP, elucidar o povo que não existe solução mágica e nem rápida para que possa resolver os conflitos, pois a Juriscom vai contribuir no encontro de posicionamentos mais harmônicos. Na verdade, é mais uma reflexão, me parece. Mas, logo em seguida, nós temos uma pergunta da Vera Marini, que é a seguinte: vocês podem esclarecer qual o limiar entre evocar os meus direitos e permitir a atuação do paradireito? Eu tenho uma resposta para isso que foi vivencial, Vera. Uma situação vivida essa semana, numa pessoa que estava em conflito, né, em relação a questões jurídicas, e ela disse assim: eu vou agir. Ela precisava chamar testemunhas, mas as testemunhas não queriam depor. E ela disse: eu prefiro perder o processo do que forçar uma pessoa a depor, porque aí eu posso perder a amizade. Então, eu acho que tem isso, assim, do princípio. É uma pessoa, no caso ali, que se verificou que tinha um valor muito grande da amizade. Então, você evoca, você vai usar, ela tinha todo o direito de chamar as testemunhas, pedir uma condução coercitiva, indicar em juízo, e ela preferiu não forçar a barra porque iria ferir um princípio dela. Então, acho que é isso, sabe? A gente olhar, assim, que aquilo, eu sempre penso muito assim, esse direito, esse dever, ou essa situação toda vai prejudicar alguém? Se for prejudicar alguém, né, eu vou ter um problema para mim, sob o ponto de vista holocármico. Isso que eu estou fazendo é o melhor só para mim? Também é uma pergunta oportuna. E são questões que a gente coloca no curso na hora da gente avaliar os pontos, sabe? Principalmente relacionados à intencionalidade. Isso vai realmente atender a todos, é o melhor para todos, que é aquela proposta do Cosmoética, né? De que as coisas que a gente faz sejam melhor para todos, não é só para mim, não é para mim, para minha família, ou para um grupo de pessoas, não, é todo mundo de alguma forma, e quando é todos, inclusive nós, né, se beneficiam disso.
Então, as reflexões do curso, elas são oportunas, justamente para a gente responder essa questão diante do problema concreto. Será que isso que eu estou fazendo, ou será que evocar esse direito vai prejudicar alguém? E o curso ajuda a esclarecer. Porque, às vezes, sozinho, a gente não alcança, assim, esse entendimento, mas no campo do curso, com a facilitação, com a troca entre os colegas, muita coisa se esclarece. Então, é bem interessante, assim, a forma como vão se harmonizando os conflitos a partir dessas reflexões. Como eu falo, Eu vou complementar, Thelma. E virando a moeda do que a Márcia falou, eu te pergunto, e quando deixar de fazer valer um direito não é mais prejudicial do que fazer valer esse direito? Aí, às vezes, a gente tem que pensar em economia de males. Eu me lembro uma vez, num atendimento do SAP, que a pessoa falou, eu queria tanto entrar com uma ação e botar um limite, mas isso é anticosmoético. Aí eu fiz a pergunta, tá, mas por que isso é anticosmoético? E aí a pessoa... E fica aquela situação. Às vezes, se omitir, eu tenho que tomar uma atitude e eu me omito, eu posso causar um mal maior do que se eu tomar essa atitude e fizer alguma coisa. Então, isso tem que entrar na balança do discernimento ali da intenção. Por que eu quero fazer isso? E o que isso vai causar de consequência? Às vezes eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer isso por vingança. Opa, peraí, será que eu... Não, eu quero fazer isso porque eu preciso botar um limite em alguém aqui, porque senão vai prejudicar todo mundo. Sei lá. E aí volta para aquela colocação que fizeram no início. Não existe solução mágica, nem fácil. Essa live, ela deveria ter mais do que o tempo que está estabelecido, porque tem muita coisa aqui para a gente conversar ainda, mas temos só 13 minutos de live pela frente. Então, temos mais uma pergunta do Domingos, e depois vamos fazer nosso comercial. No direito civil, temos no ordenamento o dever de fazer, e diante do aprendizado no curso Vidas, como fica a dicotomia do para-dever? Fabrício responde ou eu respondo? Eu não sei se há necessariamente uma dicotomia. Às vezes, o fazer envolve uma situação que pode eu fazer um a contragosto. Agora, às vezes, o não fazer, voltando àquela situação, para a economia de males. Vou fazer uma objeção de consciência, eu não vou fazer aquilo que a lei manda eu fazer. Eu posso estar criando um outro problema, para mim e para os outros. Então, depende muito do contexto, só que eu não vejo assim respostas absolutas. Toda ação, na causa e efeito, vai gerar uma consequência. Eu acho que o princípio de causa e efeito, ele é muito didático para a gente entender essas questões, né? Porque quando a gente começa a agir conforme a lei, a gente não está errando, a gente acerta ao cumprir a lei. Em causas excepcionais, a gente pode dizer, não vou fazer, mas aí tem que passar por uma bela reflexão, né? Porque, na verdade, assim, em regra, o para-direito, e esse curso, ele não está aqui para a gente não cumprir a lei, ou não, né? Eu acho que é o contrário, a gente fazer o melhor diante de todos os compromissos e as obrigações jurídicas do dia a dia. Tem coisa que a gente não pode fazer ou deixar de fazer. E uma coisa que eu observo, assim, é que como que esse princípio de causa e efeito, ele acaba esbarrando na omissão deficitária. Quantas coisas que a gente deixa de fazer por algum motivo e aquilo acumula. Basta pegar aquele primeiro exemplo que eu dei das práticas ali, a questão de não terminar o que começa e ir empurrando com a barriga, né? Como que não investir nesse completismo diário? Quer dizer, uma coisa simples, não está na lei,
É uma coisa de conduta, de cultura, de postura pessoal, de temperamento, às vezes, né? Então, eleva isso a uma potência maior. Eu sempre era muito indignada com o pagamento de tributos. Eu achava absurdo. Cheguei a fazer uma pós-graduação em direito tributário para não pagar tributos, vocês acreditam? Mas eu vi que não tinha como. Eu queria alegar objeção de consciência para não pagar tributo. Mas não achei orientador para o meu trabalho de conclusão. E realmente, assim, tem coisas que são inexoráveis, que fazem parte do ordenamento jurídico, que se a gente não fizer, vem a avalanche para cima da gente, né? Que é a execução fiscal, a expropriação de bens. Então, não adianta, não tem como fugir. Agora, o para-dever, às vezes, ele pode envolver uma exceção nessas regras. Então, e acho que é uma conduta exceção. Não vai ser sempre, mas pode acontecer. Eu acho que isso eventualmente pode acontecer assim de eu optar por não pagar uma conta para pagar outra, porque ela é prioritária, sabe? Eu não sei, não consigo agora dar um exemplo, mas diante de um para-dever, eu descumpriria assim, alguma obrigação de fazer se aquilo fosse prioritário, deixando para cumprir depois aquilo, né? Eu sou cumpridora das minhas obrigações civis. Eu deixaria, priorizaria aquilo que é mais, vamos dizer, concreto no momento. Volto a dizer, é uma conduta exceção. Não é uma coisa assim que é para adotar para o dia a dia. Aí, Fabrício, desculpe. Não, eu lembrei de um exemplo que o Valdo dá num dos livros, eu não me lembro qual deles, eu acho que é nos 700 experimentos, que é do médico que está lá atuando para salvar a vida do paciente durante o dia na dimensão intrafísica e à noite projetado ajudando na dessoma com um mínimo de dano. Quer dizer, não... Interessante. Não necessariamente há uma dicotomia entre um e outro, é isso. Eu acho que depende muito do contexto do que se faz. Então, quando a gente traz esses contextos e começa a levantar os valores e a intenção do que está por trás disso e ampliar o discernimento, fazer aquela dissecação, a gente começa a ter uma visão de conjunto melhor. Então, ótimo exemplo, Fabrício. Vocês, ouvintes, estão percebendo a riqueza desse curso. Eu vou fazer a propaganda aqui do nosso curso agora, nossos comerciais. Então, convido a todos novamente para participar do nosso curso Avaliação Vidas, para ampliar esse debate que nós estamos tendo aqui. E lembrando que o curso vai ser nos dias 22 e 23 de março, próximo final de semana após esse agora. E também quero falar para os senhores que no mês de abril, próximo agora, nós da Juriscons estaremos fazendo 10 anos e vamos comemorar o aniversário da Juriscons de 10 anos de existência formalizada, porque as discussões sobre o direito para direito começaram bem antes, mas com a semana da Paradireitologia, que vai ser a 13ª semana, nos dias 19 a 27 de abril, em Foz do Iguaçu, mas nós vamos ter eventos presenciais e eventos online. Então, tem eventos que vão ser híbridos e tem cursos que são presenciais. Nesse grupo da semana, nós vamos ter também o curso Teáticas da Mega Fraternidade para encerrar a semana. Então, convidamos todos os senhores ouvintes para, na medida do possível, estarem participando dessa semana da Paradireitologia em comemoração ao aniversário de 10 anos da Juriscons. Dando continuidade, já chegando ao final, com muita pena que nós já estamos chegando ao finalzinho do curso, nós passamos a palavra novamente aos nossos professores para que eles façam uma colocação final do curso, o que é que eles gostariam de acrescentar, que mensagem gostariam de deixar com
com base em tudo que nós conversamos e refletimos aqui nessa live. Eu trago uma pequena fala. Eu gostaria, assim, que minha expectativa é de que a gente consiga cada vez mais, com esse curso e tudo que a gente busca, é buscar reações cosmoéticas a ações anticosmoéticas. Não responder com a mesma moeda, evitar o olho por olho, dente por dente. Então, me feriu, não preciso reagir. Vamos lá, vamos para a cosmoética buscar uma reação melhor. Então, acho que essa é minha, vamos dizer, um mote de autopesquisa também, e eu espero que os alunos consigam também chegar nessa. Eles entendam isso como algo importante após o curso, e talvez até agora mesmo. Obrigado. Eu gosto muito desse curso e eu espero que quem participe consiga trazer para si esse momento de pé no freio, de olhar para a situação e refletir, no sentido de achar uma postura que ajude a harmonizar. Quando o ambiente fica harmônico, as inter-relações fluem com mais facilidade. Então, isso pode começar em casa, pode começar no local de trabalho, pode começar dentro da instituição conscienciocêntrica, pode começar na rua com o seu vizinho, no trânsito. Então, essa ponderação que começa a se fazer, né, auxilia a autopesquisa e mantém uma psicosfera mais harmônica. Numa psicosfera mais harmônica, a gente acaba atraindo abrindo menos brechas para o assédio bater na gente, mas ao mesmo tempo acaba abrindo mais espaço para lidar com situações desagradáveis. Eu acho que esse é o caminho da evolução e é o que todos nós aqui buscamos. Então, para aqueles que querem conhecer a técnica, experimentar a técnica durante o curso e procurar algum jeito, uma outra abordagem para qualificar sua manifestação, está aqui meu convite. Eu ficarei muito feliz e honrado em recebê-los no próximo final de semana para a gente voltar a essa discussão desses assuntos, porque é muito rico aqui. Obrigado a todos pela atenção. Nós, da Juriscons, agradecemos. Eu, pessoalmente, na pessoa de Thelma Virgínia, a voluntária da Juriscons, também é facilitadora do curso, junto com os professores Fabrício e Márcia. Agradeço muito a participação de todos os ouvintes e, como diz Fabrício, me sinto honrada e falo em nome da Juriscons, que também vai agradecer muito a presença de cada um de vocês no curso, à medida do possível de cada um. Agradecemos muito a participação de todos e deixamos aqui uma reflexão. O determinismo sobre as consciências em evolução é a punição natural do paradireito atuante no cosmos, concitando todos à evolução por esforço próprio. Quem estuda o direito e o paradireito observa os próprios desvios e vidas críticas do passadão. Também está no Lex de Ortopensatas, do professor Valdo Vieira. E lembrando, mais uma vez, que o nosso curso será no próximo final de semana. Não esqueçam de nos acompanhar no site juriscons.org, pelo Facebook da Paradireitologia ou no Instagram. E para maiores informações também disponibilizamos o WhatsApp através do número 99111-6263. Foi muito bom compartilhar com vocês esse momento e esperamos que tenham aproveitado bastante, assim como nós. Para Direito Cast, o para direito para todos.